Seja muito bem-vindo ao Se Inspira no Cristo, a sua casa digital de Jesus. Para o nosso Inspira do dia, a gente dá sequência às nossas reflexões sobre o Sermão da Montanha, aqui, sob a visão de Lucas, capítulo 6, versículos 17 ao 49. Para o nosso interesse de hoje, dos versículos 24 ao 26. Vamos à leitura. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. É impossível a gente avaliar, a gente trazer pra gente, a gente tentar entrar no núcleo, na essência do que o Cristo dizia na época, sem um contexto histórico, meu povo. Como pessoas livres e inteligentes, que desde lá da fundação do Inspira a gente fala isso, né? Deus nos criou livres e inteligentes para a gente cavocar os nossos caminhos. Então aqui eu quero trazer a reflexão para você. Ai de vós ricos. Quem eram os ricos da época? A quem Jesus se referia? A gente já falou aqui sobre as percepções políticas, religiosas, sociais. As lideranças religiosas da época eram os chamados hipócritas, que Jesus bem faz referências deles em várias de suas passagens. Mas eu quero hoje te fazer um convite aqui, te trazer um outro tipo de reflexão. Qual é o interesse de lideranças religiosas repetirem nos tempos de hoje isso para todos os seus fiéis, sem explicar o contexto da época? Ai de vós ricos. Por que as pessoas continuam pregando dessa maneira sem explicar o contexto da época? Numa época de pessoas com o coração endurecido, não que a gente esteja muito melhor, porque eu não acredito que estejamos muito melhores. A gente já tem o verniz da civilidade, acho que, ou a maioria de nós. E isso certamente ajuda o mundo a parecer menos cinzento. Mas para a época, aquelas pessoas, vamos recordar que todas as pessoas abastadas da época tinham vários escravos dentro de casa. Era muito comum. O próprio povo judeu vivia sob o jugo de impostos horríveis para o governo de Roma. Os próprios sacerdotes da época viviam do pouco que restava ao seu povo, se refestelando também com a comunidade rica de comerciantes da época e a comunidade política. Não mudou muita coisa nisso, né? Esse povo parece que se gabaritou nesse tipo de ação. Mas quando a gente volta os olhos para isso, é importante, meu povo, a gente prestar atenção em qual era o contexto histórico. E como traz isso? O rico daquela época, que era o que ele dizia que não era o bem-aventurado, era o rico sórdido, o de coração endurecido, o que não se compadecia do sofrimento do povo. Jesus veio para dizer àquelas pessoas que não era assim que se vivia. Vamos relembrar que Jesus, quando ele fala os fartos, porque tereis fome, eram os fartos deste comportamento horroroso. Que a hora que a verdade chega, que as ilusões caem por terra, a gente fica faminto de encontrar as nossas respostas. Quantos de nós, como eu, você não pode estar vivendo esse momento? De buscar encontrar as suas respostas, por que não avanço nisso, porque tal coisa teve aquele resultado, isso é faminto, é uma alma faminta. Então quando ele fala, vós que agora estáis farto, porque tereis fome, é esse tipo de fome da verdade que ele veio trazer, que somos todos responsáveis por um mundo melhor. Ah, você não concorda comigo? Então vou te convidar aqui, nesse momento, para a seguinte reflexão comigo. Naquela época das passagens, ou de todos os outros profetas anteriores a Cristo, qual foi a história que nos chegou do homem que multiplicava a comida? Que fez pesca tão próspera que quase afundou o barquinho de Pedro? Que fez gerar vinho a partir da água? Que andou sobre as águas, que ensinava sobre a maledicência, sobre o mau comportamento, sobre o respeitar todos os irmãos, inclusive aqueles que à época eram marginalizados, mesmo por aquele povo adoentado, miserável. Porque a gente sempre quer encontrar uma maneirinha de se sentir mais que os outros, né? Então é o roto falando do amassado. É o povo lascado, achando que o outro povo é mais lascado do que ele, que merece ser marginalizado, chutado para longe.
Jesus multiplicou a comida por onde ele passou. Você acha mesmo que é dessa fome de comida que Jesus está falando, pelo amor de Deus? Faz um exercício de imaginação, faz um exercício de inteligência. Você acha mesmo que é da fome da migalhinha, como ele fala em tantas parábolas lindas dele? Ou é da fome que a alma da gente tem, da verdade que ele pode nos apresentar, das maravilhas do mundo espiritual? Porque aqui a gente fala com todos. Cabe todo mundo aqui. E todas essas reflexões que a gente está te propondo aqui, está te auxiliando de alguma maneira? Está contribuindo de alguma maneira? Está colaborando para o teu dia ser melhor? Para você refletir diferente? A gente fica muito grato pela tua companhia, pela tua presença aqui. E antes de dar sequência, quero te pedir para dar o seu like, se inscrever, clicar no sininho para receber notificação de conteúdo, compartilhar com quem você conhece, que curte e gosta desses assuntos, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Não é essa fome de alma, aquela coisa que a gente, quando encontra alguma novidade espiritual, alguma coisa, a gente fala, gente, era isso que eu busquei a minha vida inteira. Ou quando você alcança uma bênção, independente de onde você esteja, eu já falei isso, seu terreiro, seu templo, seja lá o que for que você segue, você fala, gente, eu procurei por isso a minha vida inteira. Isso é uma fome que a sua alma tem. É uma fome que foi saciada no momento que você encontrou. E se ainda não foi saciada, continua buscando, porque ela está te chamando. Essa fome que está na sua alma está te chamando. Você vai encontrar o que você está procurando. Então eu quero repetir isso para você gravar bem. Jesus não falava só da fome da mesa, que é claro que a gente tem que estar de barriguinha cheia, porque um corpo que não está bem cuidado tem pouca possibilidade de nos direcionar para aquilo que é positivo, produtivo, belo, harmonioso, justo. Jesus, de todas as passagens que a gente conhece religiosas, multiplicava a comida. Então não era dessa falta de comida que ele estava falando. Porque se ele multiplicava, ele certamente achava que todos deveriam ter. Ele veio nos ensinar que a fome de alma, a fome da nossa alma, a fome que nos leva adiante, é a fome que nos alimenta em todos os sentidos, que nos faz prosperar em todos os sentidos, nos faz agir melhor, nos faz engrandecer, enobrecer, querer o bonito, querer o melhor. Nosso cérebro foi preparado para a insatisfação. E o que é isso, minha gente, se não a fome? Eu não estou falando de ingratidão, estou falando de insatisfação. Eu posso ser absolutamente grata por tudo na minha vida, reconhecer o valor de tudo, mas ainda assim estar insatisfeito. É essa fome da minha alma, essa fome de vida, essa fome de algo que eu estou buscando, porque meu espiritual está me chamando, o mundo espiritual ainda está me querendo em conexão com outras coisas mais, com outras verdades do Cristo. E quando Jesus falava para esses mequetrefinhos que naquela época tinham a mesa farta, será que ele não estava falando para aqueles, como a gente acabou de dizer, que desperdiçaram a oportunidade de alcançar as verdades da vida? De aprender com o que ele pregava, de se transformar, de se aperfeiçoar, de se perdoar, de avançar? Quem deixar passar essas oportunidades, amanhã sentirá fome. Fome de vida, fome de renovação, a fome da bendita, da ressurreição, dos recomeços, como a gente viu tão lindamente na passagem de Lázaro. Tem uma outra passagem aqui que eu também quero te convidar para um olhar muito interessante, que é a parte que ele fala de vós, quando vos disserem bem de vós, porque faziam seus pais também assim aos falsos profetas. Acho tão interessante ali no versículo 26. Será que aqui ele não quis dizer que os seus pais, né, os nossos ancestrais, honravam os falsos profetas? E a gente continua copiando o que os nossos ancestrais faziam? Sem questionar, sem revolucionar, sem compreender que são outros tempos, sem compreender que tudo que é religioso também carece de oxigenação, de adequação, de ambientação, que os valores fundamentais vão com a gente e não se alteram, isso é um fato, né? Aí hoje não pode roubar, amanhã vai poder roubar, amanhã vai estar na modinha roubar. Não. Aí hoje não pode matar, não, mas amanhã vai poder matar, amanhã pode. Não, também não. Que são valores inafiançáveis, eles vão estar com a gente pro resto da vida.
mas todos os nossos outros olhares carecem de oxigenação. Ai, porque antigamente a homossexualidade não podia, antigamente não sei o que não podia, antigamente isso ou aquilo outro não podia, usar calça não podia, isso não sei o que não podia, isso não... Gente, não podia, os tempos são outros. E se Jesus veio nos ensinar sobre compaixão, não podia porque a gente é hipócrita, porque sempre existiu, né? Sempre existiu. Me veio isso que eu quis colocar agora. Então, hoje é tempo da gente aprender sobre aceitação. E a gente não tem que aceitar o jeito de ninguém viver. Não é assunto nosso aceitar como o outro vive. Não importa o grau de parentesco que tenhamos com ele. Não importa a intimidade que tenhamos com ele. Só nos cabe amar e respeitar. Cada um de nós tem o direito de viver aqui como deseja, porque cada um de nós vai responder por aquilo que está fazendo aos olhos do Cristo, e nós não temos nada com isso. Se a pessoa é digna, é honrada e está no seu melhor esforço, é assunto dela com Cristo, e talvez o Cristo a receba melhor do que nos recebe, quando a gente julga, quando a gente acha que o nosso é o certo. Eu quis trazer essa partezinha aqui para finalizar essa nossa reflexão de hoje. Faziam como seus pais aos falsos profetas. Se hoje nós estamos aqui, 2024, aquilo que se fazia em 1980 já não é mais admissível, quem dirá o que se fazia 200, 300 anos atrás? Se a gente aprendeu que tem piada que não se faz, que tem comportamento que não se faz, que tem verbalização que não devemos fazer, e começar a ensinar os nossos pequenos dentro de casa que não é assim, vamos rever, vamos reorganizar, vamos modificar, vamos aperfeiçoar, vamos melhorar. Isso é caminhar para Jesus. Isso é andar no mundo, na jornada do Cristo. Hoje eu vou te deixar com essas reflexões e te convido aqui para nossa conexão, à sua maneira, do seu jeito, como dá para você. Inspira profundamente. Traz mais de Deus para dentro de você. Expira suavemente. Entrega de você para o mundo. Nós nos apresentamos a Ti, Jesus, como famintos. Famintos da Sua verdade. Famintos da Sua abundância. Famintos do Seu amor. Famintos de vida. E da vida abundante que só jorra de Ti. Do Teu afeto, do Teu olhar amoroso, do Teu atencioso cuidado permanente, alcançando nossas dores, curando nossas almas. Nós nos apresentamos a Ti, em nosso melhor esforço de aprendizado, de oxigenação de nossas ideias, de liberdade para o nosso sentir, para os movimentos da nossa vida, para as decisões que tomamos, amparadas no Teu exemplo, na Tua força. E assim, agradecidos estamos pela nossa vida, por tudo o que nos cerca, objetos e pessoas, que sabemos serem instrumentos do Senhor, assim como nós também o somos, na grande obra da vida. Assim é, se a gente decidir. Assim será, se a gente permitir.